Boa tarde. Hoje nós estamos aqui para falar em relação à palavra religião e religiosidade, mas também buscando uma fundamentação na Bíblia de como a gente deve viver essa verdadeira religião. E nos estudos e sínteses de compreensão que eu sempre realizo durante a semana para a produção do vídeo, nós então conseguimos chegar à conclusão de que a religião ela é uma palavra de origem latina e significa religare, né? Seguir algo, seguir alguém, né? É uma instituição ou grupo ou algo que nos projeta, né, a uma força superior, a uma força maior em que o ser humano depende totalmente. E, portanto, nós precisamos nos manter sensíveis às diferentes manifestações religiosas do ser humano. E é fundamental que a gente compreenda qual a diferença que há entre a religião e a religiosidade. A religião, né, que a gente poderia sintetizar aqui como fé e ação, ou fé em ação, ela é a fé expressa, né, dentro de princípios, de regras e de normas. É uma prática que tem uma estrutura formal e que acontece, né, de certa forma, dentro de uma instituição. A gente poderia dizer que é o nosso fazer, né? Como está o seu compromisso com a sua religião? Então, a gente estabelece aqui religião como uma prática, né, como uma forma. E a religiosidade, ela é a busca da verdadeira essência da religião. Nós poderíamos dizer que é a conexão, é o nosso relacionamento espiritual com essa força maior, né? Jesus, ele foi para nós um exemplo de religiosidade, né? Demonstrou compaixão e espiritualidade, disposição e tendência a viver a sua missão, a sua fé, aquilo que lhe foi estabelecido aqui na terra. E em nenhum momento ele se hesitou, né, em dizer sim ao projeto de Deus. Na verdade, ele é um verdadeiro valor para nós, né? A nossa religiosidade, ela é a nossa devoção, ela é o nosso fervor, é a nossa fidelidade, é o rigor com que nós vivemos a nossa religião. E por isso a gente precisa analisar bem a religião, né? Precisamos considerar principalmente 4 pontos que dentro de qualquer instituição religiosa a gente pode perceber. Primeiro é a cerimônia, né? São os rituais de passagem, o batismo, as celebrações que essa religião estabelece, né? A forma como as coisas acontecem, o matrimônio, né? O casamento, como que eles celebram os seus atos celebrativos, as suas cerimônias que são realizadas, os seus rituais, né? A gente precisa considerar também a organização, que é a estrutura interna dessa religião. É como ela funciona, as suas atividades, quais são as finalidades, quais são as suas normas internas, como que ela nasceu, como que ela foi fundada, né? Como que é a sua territorialidade. Por fim, a gente precisa considerar a experiência, que é a prática, né? E a experiência com o sagrado, né? Como que é a participação das pessoas que estão ali, de quem faz parte, qual é o envolvimento delas com o sagrado, com o divino, e como que é a sua expressão de fé. Então nós descrevemos isso como a experiência dessa religião.
E, por fim, a gente precisa conhecer os conceitos e as definições que essa religião tem de Deus, do homem e do mundo, né? Que conceitos trazem? Que expressões e ideias trazem? Né? Então, quando a gente entende os sistemas conceituais de Deus, do mundo e do homem, né? Ou o que elas trazem nas suas cerimônias, na sua organização, na sua experiência, a gente então cria uma clareza em relação à expressão dessa religião e, consequentemente, da sua religiosidade, ou das pessoas que vivem essa experiência de fé dentro dessa instituição religiosa. Né? A palavra religião, como eu disse, ela tem o significado de religare, que é atar ou ligar com firmeza, né, a essa força maior, né, que no nosso caso é Deus, e atender a esse chamado, né, de Deus. E quando a gente então fundamenta essas definições na palavra de Deus, nós então, né, temos a possibilidade de compreender ainda mais, né, esse estudo que é tão importante, que é tão fundamental. Então, no livro de Miqueias, no capítulo 6 e 8, né, já diz que ao homem já foi explicado o que é bom e o que Deus exige. Então, a verdadeira religião, né, ela parte dos princípios do direito, do amor e da humildade. E a fé, então, ela deve agir através do amor. No livro de Romanos, no capítulo 3, versículos de 27 a 28, né, ele vem nos dizendo que só a fé pode nos tornar justos. Nós não podemos salvar a nós mesmos, né? Nós não podemos achar que nós somos independentes de Deus, porque a salvação ela é um dom realizado por Deus em nossas vidas, por Jesus, e não tem nada a ver com o fruto de esforço humano. A lei, então, nos mostra que nós somos todos pecadores e nós necessitamos, né, dessa salvação gratuita que só se realiza através da nossa fé em Jesus Cristo. E dos livros que eu li, né, em relação à religião e à religiosidade, o que mais fundamentou, né, o que eu buscava, que era definir o sentido da verdadeira religião, foi no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versículos de 26 a 29, onde ele nos diz que a verdadeira religião é a entrega de si mesma a Deus para viver a justiça na prática. Quando é que nós vivemos a justiça na prática? Ou quando nós vivemos a verdadeira religião? Como nós expressamos a nossa verdadeira religião? Não difamar o irmão, socorrer e defender os pobres e marginalizados e não se deixar corromper pelo mundo. Novamente, nós voltamos naquela prática: o direito, o amor e a humildade. A Bíblia nos diz que a religião ela é boa, né? A religião que Deus aceita como pura, como imaculada, é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e aquela que não se deixa corromper pelo mundo, né? Só a religião firmada na palavra de Deus, ela pode ser boa e fiel. Mas também nos diz que não é só a prática religiosa que salva, né? Uma pessoa, ela precisa buscar também a graça de Deus que atua na fé, né? Nós seremos salvos pela graça de Deus e não por esforço humano. E, portanto, nós precisamos ser justos. Além da fé e da lei, nós necessitamos ser justos. Aí, novamente, nós falamos o direito, o amor e a humildade para a verdadeira religião. A forma como a crença se manifesta no nosso dia a dia e o nosso modo de vida é uma forma de descrever que tipo de religioso nós somos. Né? Deus, ele é
o Todo-Poderoso. E ele se agrada da forma como nós vivemos. Então, a forma como nós vivemos, de certa forma, vai descrever a fé que professamos. A religião, ela precisa ser acompanhada da prática, né? Porque a religião, sem ser acompanhada pela prática, ela é hipocrisia. Deus, ele vai se revelar, ele vai agir nos acontecimentos. Então, é preciso praticar a palavra de Deus e não apenas ouvi-la. E Deus não se deixa enganar. Isso lá no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, ele diz: eu quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Então ele nos diz que não só devemos recorrer a ele na hora da precisão, mas com plena disposição viver a verdadeira religião. E Deus não se deixa se enganar por uma conversão superficial, uma conversão passageira, em que nós só o procuramos quando nós necessitamos dele. A mudança de alguém, ela deve ser verdadeira, ela deve ser radical e deve ser expressa na nossa prática de vida diária e não apenas nos momentos celebrativos e nos cultos, ou pelos simples fatos de comparecermos a uma instituição religiosa. Em Romanos, ele nos diz que a misericórdia, ou que a sua misericórdia, é com aquele que ele quer e como ele quer. Deus é livre para exercer a sua soberania. Então, tende cuidado para que ninguém vos faça como presa por meio das suas filosofias e por meio das suas vãs sutilezas, seguindo aquilo que não é algo agradável para Deus, mas que segue aquilo que muitas vezes o homem quer fazer do outro. A religião não pode nos tornar escravos. E por isso a gente precisa ter muito cuidado com as regras, né? Colossenses, no capítulo 2, versículo 23, nos diz que essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, essa falsa humildade, falsa severidade com o corpo daquele que o segue, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então nós precisamos ter muito cuidado com regras e normas, porque elas nos aprisionam e nos tornam escravos. Paulo vai nos mostrar isso lá no livro de Gálatas, quando ele diz que não há outro caminho de salvação, senão pelos méritos do Salvador. O verdadeiro evangelho é o único método por qual nós podemos nos salvar. E nenhum outro deve ser admitido. Todo o evangelho, ele prega a nossa dependência total de Jesus Cristo. Quem nos ensinar isso de forma diferente, ele será amaldiçoado, ele será repreendido, ele será reprovado. Então, Paulo nos alerta que nós devemos estar atentos para o retorno de Jesus Cristo. E nós devemos viver toda a nossa vida com essa expectativa desse retorno de Jesus Cristo. E novamente, eu volto a dizer que ao homem já foi explicado o que é bom e o que Deus exige. E que para viver a verdadeira religião, nós precisamos praticar o direito, o amor e a humildade. Lembrando que religião é a forma e que religiosidade é a vivência espiritual e essencial dessa religião. Apesar dos dois termos estarem totalmente ligados, existem diferenças na sua conceituação e nós precisamos entender isso. Então,
Pense sobre isso. E sempre quando você procurar definir uma palavra, buscar o sentido dela, tenta fundamentar essa reflexão na palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.